Existe uma frase que eu sempre falo em sala de aula, quem é meu aluno sabe disso, que é o seguinte: tudo tem radiação. E quando eu falo isso pode parecer até um pouco exagerado, mas realmente, né, radiação é um fenômeno físico que está presente no nosso dia a dia que não tem muito como fugir, na verdade, né? Então realmente está presente aí no nosso meio ambiente, está presente em uma série de objetos e elementos. E a partir disso emergiu uma pergunta por parte de um aluno se nós, seres humanos, emitimos radiação. E a resposta é sim, e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje e explicar para vocês por que isso acontece. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje a pauta vai ser se os seres humanos emitem radiação. Mas antes de eu falar disso, como sempre, gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, iniciando pelos agradecimentos a todos vocês que seguem me acompanhando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e desejando boas-vindas a quem está chegando aí no canal por agora. Eu andei dando umas palestras por aí que acredito que tem alguns alunos que andaram vindo ver quais eram os programas aqui, né, do canal. Então sejam muito bem-vindos e para quem, né, tá aqui ouvindo como sempre, bem-vindo também, de novo. E, né, eu também queria compartilhar um negócio muito bacana com vocês, né? Então, vocês sabem aí que a periodicidade dos episódios não tá como era antes, né? Esse ano de 2024 eu não tô conseguindo produzir semanalmente, infelizmente, em virtude das coisas que eu tava fazendo, os materiais que eu tava produzindo. Mas, dentre uma das coisas que eu estava produzindo, na verdade ainda estou, mas já está acabando, eu acredito que seja de interesse de vocês, que é muito bacana. Em algum momento aqui do programa eu já devo ter dito, mas a minha especialização é em proteção radiológica e a monografia que eu escrevi quando estava me formando era sobre acidentes radiológicos. Então, eu fiz um levantamento documental acerca dos eventos que já aconteceram, que a Agência Internacional de Energia Atômica fez a documentação e fiz uma análise, né, do que havia acontecido, quais eram os principais fatores que influenciavam na ocorrência desses eventos. E eu enviei essa monografia para uma editora, a editora Apres, que inclusive, né, o diretor, acabei, né, virando amiga dele, que é o Augusto. Augusto, inclusive, muito obrigado aí por todo o apoio, né, e assessoria. E a gente conseguiu, né, passar por um comitê técnico e essa monografia irá virar um livro sobre acidentes radiológicos. Então, já está em fase de editoração. Eu já estou fazendo os ajustes no texto para não ficar tão acadêmico, né, embora ainda seja um livro técnico. E estou fazendo esses ajustes e a previsão da editora é que a gente consiga lançar este livro em julho, tá? Então, a gente está em abril, maio, junho, julho, então 3 meses, tá? E eu estou muito feliz, isso me deixa muito feliz, porque escrever essa monografia foi muito bacana, foi um processo muito prazeroso de pesquisa e análise, né? E o resultado final, né, dado que foi conversado ali com a gráfica, acho que vai ficar bem interessante, bem legal. Então, já deixo de antemão aí vocês, né, com essa notícia aí que vai ter um livro, né? Eu escrevi já um livro esses dias, só que era para um curso técnico, né, e até agora também ele nem passou por editoração, né, então acho que vai demorar. Mas é sobre proteção radiológica, esse acho que vai demorar, mas também quando tiver aí, né, prévias de lançamento, eu aviso vocês. Mas esse aí dos acidentes radiológicos, né, de realmente controle meu aí, né, para público geral, então, enfim, acho que vai ser bem legal. Então, se vocês curtiram essa ideia, vocês me contem aqui pelo Spotify, né, que dá para interagir, vocês botam um comentário aí. Bom, e vamos falar então do que interessa agora. Será que nós, seres humanos, emitimos radiação? A resposta é sim, tá? Nós emitimos e existem algumas razões do porquê que isso acontece e existem alguns tipos específicos de radiação que a gente emite também, tá? Existe um episódio aqui no programa que se chama Radiações, Tudo que Você Precisa Saber, onde eu explico um pouquinho a respeito da parte da física por trás das radiações. Então esse episódio é muito bom, recomendo que vocês ouçam. Mas de qualquer modo eu vou falar um pouquinho de modo mais superficial aqui para que a gente consiga entender esse fenômeno relacionado ao corpo humano, como que o corpo humano consegue
emitir radiação e que tipo, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que radiação é energia, é uma energia que se transporta pelo meio, essa é a definição clássica, né? E esse transporte de energia pode se dar por várias formas, tá? Pode ser por meio de matéria, pode ser por meio de energia pura, como radiação eletromagnética, e existem várias fontes, várias origens para que essas radiações surjam, digamos assim. Então, a gente tem radiações que vêm de elementos radioativos, a gente tem radiações que vêm de máquinas de raio-x, a gente tem radiações que vêm de dispositivos elétricos, como antenas, micro-ondas, né? Então, existem muitas origens, tá? Para radiações de modo geral. Só que também é importante pontuar que a gente tem tipos de radiações diferentes, tá? Que a gente categoriza com base na quantidade de energia que essa radiação transporta. Então, existem radiações que transportam muita energia e radiações que transportam menos energia. Claro que, né, tem a correlação de potência, intensidade, mas é outra história. Mas pensando nessa definição de energia, então, aquelas radiações que têm muita energia a gente chama de ionizante. E são justamente essas que costumam ter um perigo associado um pouco maior, porque elas podem induzir a problemas dentro das nossas células, né, problemas perceptíveis. Aquelas radiações que não transportam tanta energia a gente chama de radiação não ionizante, tá? E aí a gente consegue, portanto, distribuir os tipos de radiações que a gente conhece dentro dessa faixa de energia. Então, quando a gente pensa em radiação não ionizante, a gente pode aí exemplificar com radiação de ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta. Agora, quando a gente pensa em radiações de alta energia, a gente está se referindo à radiação X, radiação gama, radiação alfa, beta, nêutrons, radiações de partícula no geral. Todas as radiações de partícula são ionizantes, trazem muita energia consigo. Bom, então, dada essa diferenciação e essas definições, a gente consegue, portanto, agora falar a respeito de que tipo de radiação que o nosso corpo consegue emitir e por que isso acontece. Vamos começar falando sobre as radiações de alta energia, radiação ionizante. O corpo humano emite radiação ionizante? Emite. Curiosamente, sim. E isso pode talvez até parecer um pouco assustador, porque a lógica diz o contrário, né? Como que o nosso corpo emite um tipo de radiação que teoricamente faz mal para ele mesmo? E aí é que tá, né? Existe aqui no programa também um outro episódio que se chama radiohormeses. Radiohormeses é um conceito que existe na radiobiologia que fala que quando o corpo humano é exposto a pequenos níveis de radiação ionizante, níveis baixos, o nosso organismo considera isso como benéfico. Então, isso teria um potencial positivo de ação, porque destruiria as células mais fracas e reforçaria a resistência do organismo frente a exposições a intensidades maiores. Isso é o que diz o conceito. Se isso é verdade ou não, não existem evidências muito claras com relação a isso. Existem pesquisas que já foram feitas que apontam que aparenta de fato fazer um pouco de sentido, mesmo porque nós estamos expostos a um nível de radiação de fundo constantemente. Isso eu já falei aqui também em outros episódios, né? Tem um episódio que chama Radiação Ambiental, então onde eu falo sobre isso. Então a gente está exposto a isso, não tem como fugir, estamos expostos. Então, né, de certa forma, talvez faça um pouco de sentido. Tem um estudo que eu acho que até comentei no episódio do Radiohormeses que fizeram, onde criaram, né, alguns animaizinhos em grupo controle e grupo de exposição, e mostra que aqueles animais que são criados e vivem em ambientes onde tem um pouquinho mais de radiação, eles são mais saudáveis do que aqueles que são criados em ambientes estéreis de radiação. Embora deixar 100% sem radiação seja impossível, né? Mas de qualquer forma, então, de fato, talvez faça um pouco de sentido. Então, por isso que, né, não há grandes problemas da gente ficar exposto aí à radiação de fundo, tá? E, portanto, níveis pequenos de radiação, muito, muito pequenos, tal como esse, né, aparentemente, realmente não há de fazer mal. E claro que também existe uma lógica que alguns biólogos pensam com relação à evolução dos seres humanos, porque é graças à presença da radiação ionizante no ambiente que algumas mutações que foram benéficas para a evolução de espécies aconteceram, e talvez até mesmo para a nossa espécie humana. Então, novamente, vem a minha clássica frase: tudo tem relação com radiações ou radioatividade. Eu acho isso muito legal.
Então, pensando agora de como que a gente, né, o nosso corpo consegue emitir essa faixa de energia, que tipo de radiação a gente emite? Bom, basicamente, o tipo de radiação que a gente emite são aquelas radiações que vêm da radioatividade. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, né, o metabolismo nosso do corpo humano acaba incorporando elementos radioativos naturais, ou seja, elementos radioativos que existem naturalmente no ambiente onde a gente vive. Então, não apenas estamos expostos externamente a essa radiação de fundo, mas como também internamente a gente acaba ingerindo ou respirando, inalando esses elementos radioativos que estão na natureza, tá? Então, muito desses elementos que a gente tem no interior do nosso corpo, eles vêm por meio do que a gente come, vêm por meio da nossa alimentação, tá? Então, por exemplo, até tem um episódio onde eu falo sobre a banana, se ela é radioativa, ela é um pouquinho sim. Castanha do Pará é um pouquinho sim. Então, tem vários alimentos que na composição deles tem um pouquinho de elemento radioativo, que é normal, faz parte, existe na natureza. Então, quando a gente come, a gente bebe ali na água, a gente sabe que tem gás radônio. Então, quando a gente come e bebe e respira o ar, a gente está incorporando esses radionuclídeos, que a gente chama, né, elementos radioativos, a gente está incorporando esses elementos no nosso organismo e, portanto, eles ficam ali emitindo um pouquinho de radiação. Qual radiação? Geralmente radiação alfa, beta e gama, que são as mais características emitidas por elementos radioativos naturais. Claro que, novamente, em proporções muito baixas, porque a concentração é muito pequena. Ah, Paula, então se eu chegar com um medidor de radiação perto de uma pessoa, ele vai apitar? Não vai, porque provavelmente vai estar no mesmo nível de radiação de fundo, quase que imperceptível, a não ser que tivéssemos um sensor muito, muito específico. Então, nessas condições é muito difícil a gente conseguir perceber, né, diferença de emissão de radiação do corpo humano com relação à radiação do ambiente. Então, é pouco significativo. Mas, respondendo à pergunta, se a gente emite radiação? Sim. Até dá para fazer outra pergunta, né, que tem essa correlação, se nós somos radioativos naturalmente? Sim, porque no nosso organismo, por causa do nosso metabolismo, das coisas que a gente come, incorporam-se elementos radioativos naturais, tá? Então, não é que a gente está contaminado, que a gente está doente, que vai fazer mal. Não, são coisas da natureza. Né? Outro exemplo de um radionuclídeo que está incorporado no nosso corpo, no nosso organismo. Carbono 14. Tem um episódio aqui no programa, que é o Datação por Carbono 14, que eu fiz, onde eu explico até a lógica de datação de objetos antigos. E é justamente por isso, enquanto a gente está vivo, a gente vai incorporando esse carbono 14 que está na atmosfera. Ele existe, ele está presente e entra no nosso corpo. Né? Então, se um dia a gente morrer e quiserem saber quantos anos a gente tinha, dá para fazer a datação, né? Quando encontrarem lá o nosso esqueletinho. E como eu estava comentando, existem então alguns alimentos que têm uma concentração um pouco maior de elementos radioativos, porque as plantinhas acabam absorvendo esses elementos do solo. Então, existem em proporções diferentes, né? Então, eu já comentei da banana, da castanha do Pará, que são os clássicos. Inclusive, a castanha do Pará é o alimento mais radioativo, naturalmente, né? Que a gente tem aí no mundo, né? Mas a gente tem outros alimentos que também tem um pouquinho de radiação. Então, tem o feijão, tem a cenoura, a batata, amendoim. A própria cerveja também tem um pouquinho ali de incorporação de radionuclídeos. E a gente acaba, né, ingerindo essas substâncias, tá? Eles ficam ali incorporados no nosso organismo e irradiando um pouquinho. Com o tempo, alguns vão sendo eliminados, mas alguns ficam, como o carbono 14, né? O carbono 14 fica no nosso organismo. Então, isso que eu comentei com vocês são, então, condições naturais que levam a gente a ser um pouco radioativo. Mas existem condições artificiais, onde a gente pode ficar meio radioativo e, portanto, emitir um pouco mais de radiação do que o normal. Qual é essa condição? Quando a pessoa passa por um exame de medicina nuclear. Tá? Então, isso até é uma pergunta comum que eu ouço muitas pessoas falarem, né? Será que lá no raio-x a radiação fica no corpo? Tem um episódio que eu falo sobre isso aqui também, né? E no caso de exames da radiologia geral, raio-x, tomo, mamo, dentista, essas coisas, é só raio-x, né? Raio-x não tem elemento radioativo, então a radiação passa ali e vai embora. Não há um elemento que fique em contato. Mas na medicina nuclear, a modalidade de exames e terapias que se fazem lá usam radionuclídeos incorporados a fármacos, que a gente chama, né? Como se fosse um remédio, mas não tem efeito de remédio, né? Só para levar o
o radionuclídeo para a região do corpo que está sendo estudado. Então, lá na medicina nuclear, a gente injeta elemento radioativo na veia do paciente, ou faz ele respirar, ou faz ele engolir o elemento radioativo, e ele fica ali no organismo fazendo, né, emitindo um pouco de radiação, para você conseguir formar a imagem e fazer um exame metabólico da região que você está estudando. Tem de várias regiões, né? Tem dos ossos, tem da tireoide, tem do rim, tem vários que dá para ser feito. Então, aí nesse caso, pessoas que fazem esses exames de medicina nuclear acabam ficando assim, um pouco mais radioativas do que o normal, ficam emitindo um pouco mais de radiação do que o normal, e portanto, aí nesse caso, a gente conseguiria detectar. Claro que esses elementos que são usados na medicina, eles são manipulados artificialmente para que eles percam a sua radioatividade relativamente rápido. A gente chama isso de tempo de meia-vida, né? Então, esses elementos da medicina nuclear, eles têm esse tempo de meia-vida curto. Então, eles, logo, apesar de serem incorporados, logo deixam de ser radioativos, ficam estáveis e, portanto, a pessoa volta a seu nível de radiação natural, por assim dizer. Tá? Então, nesses exemplos aí seria perceptível. Até tem uma condição, que foi um amigo meu que me contou, né, o professor Daniel, inclusive, ele é lá do CDTN, né, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, e ele é operador de reator. E ele me contou que ele participa de monitoração de grandes eventos, que quando a gente tem um evento muito grande, tipo Copa do Mundo, show, Rock in Rio, coisas assim, existe uma equipe da Comissão de Energia Nuclear que vai até esses eventos para fazer monitoração com sensor de radiação ionizante para ver se não tem nenhum terrorista que esteja planejando um ataque. Então, eles percorrem o meio da população para ficar detectando níveis de radiação. E é perceptível quando tem uma pessoa que faz exame de medicina nuclear, o sensor aponta, porque é um sensor bem delicado, né, bem preciso, tem uma sensibilidade alta. Então, aí aponta. Então, de fato, quem faz exame de medicina nuclear acaba incorporando um pouquinho mais de radioatividade, portanto, emitindo um pouco mais de radiação. É bem curioso aí nessa situação. Mas também é a única que é atípica. E claro, né, também pessoas que sofrem acidentes com contaminação. Só que isso é muito raro. O único que a gente tem registro de acidente radiológico é o do césio, né? Aí tem os acidentes nucleares, como Chernobyl, que dissipou também um monte de elemento radioativo. Aí, se você incorporar, naturalmente, você vai ficar radioativo e emitindo radiação. Então, podemos concluir que, de fato, somos levemente radioativos e, portanto, emitimos radiação naturalmente. Mas nós não emitimos apenas radiações ionizantes, ou seja, essas radiações de alta energia, tá? Tal como radiação alfa, beta, gama, etc. A gente também emite radiação não ionizante, só que de uma faixa muito específica. Predominantemente nós emitimos radiação infravermelho. Por quê? Radiação infravermelho é aquela radiação que também é chamada de radiação térmica ou calor radiante. Então, é uma radiação que qualquer corpo quente emite. Qualquer coisa que está acima do zero absoluto vai emitir radiação infravermelho, que é calor. Como nós, seres humanos, somos seres vivos com metabolismo que faz com que a gente seja quentinho, por consequência, nós emitimos radiação infravermelha. Tanto que é por isso que funciona aquelas câmeras de visão noturna. Aquelas câmeras, elas usam o princípio da emissão de infravermelho pelos corpos quentes e a partir disso que forma a visualização de imagem. Claro que é reconstruído graficamente, porque a gente não enxerga nessa faixa do espectro, né? O nosso olho não detecta, mas a gente consegue por meio dessas câmeras, então é por meio da detecção desse tipo de radiação que é emitido por nós. E é curioso, né? Porque as pessoas sempre pensam, associam radiação unicamente à radioatividade. E não é verdade. A gente tem, como eu falei, né, várias fontes de origem para radiações de modo geral, incluindo o nosso próprio corpo que emite calor. E, por fim, existe uma outra faixa, só que daí não é bem o nosso corpo. Pode ser até que a gente emita, mas é tão fraco que a gente não enxerga, mais do espectro de luz visível, tá? Luz visível. A gente também, em algumas situações onde ocorre excitação atômica, a gente emite um pouco de luz. Só que é provavelmente numa intensidade tão baixa que a gente não enxerga. Mas existem alguns animais que
conseguem emitir essa faixa do espectro, né, luz visível, por meio de um fenômeno que se chama bioluminescência. E eu tenho certeza que vocês conhecem um exemplo que é muito clássico aqui do Brasil, que é o tal do vagalume. O vagalume é um bichinho que o bumbum dele brilha. Então, esse brilho que ele possui vem a partir de um fenômeno de bioluminescência, né? Umas interações químicas que acontecem ali no animal que faz com que ele emita a luz na faixa visível. O bumbum do vagalume geralmente é verdinho, né? Uma faixa mais baixa ali do espectro. Mas existem outros animais marinhos, que também possuem esse fenômeno, tá? Nós, seres humanos, né, se a gente emite, a gente não enxerga. E é até legal pontuar isso, porque existe toda aquela questão mística por trás, né, de que seres humanos emitem uma áurea de luz e não sei o que lá. Aí cai na metafísica, né, cai em outros conceitos, mas falando fisicamente de interação de fenômenos e radiação, não acontece, tá? Não acontece na faixa perceptível ao olho humano, tá? E se acontece é unicamente por uma interação atômica de excitação, só isso, tá? Então nada extraordinário por aqui. E como eu falei no começo do episódio, existem outras faixas de energia ali que a gente considera como radiação não ionizante, como ondas de rádio, micro-ondas e ultravioleta. Essas a gente não emite, tá? Mesmo porque ondas de rádio, micro-ondas, a gente tem que ter uma antena para conseguir fazer essa faixa específica de produção de onda eletromagnética. Então, o nosso corpo não tem fisicamente capacidade ou não há razão para que a gente emita isso. A não ser, claro, quando a gente está fazendo um exame de ressonância, onde atomicamente se dá um impulso de radiofrequência e que se tem um retorno. Aí lá é muito, muito, muito específico, tá, gente? Inclusive, não sei se vocês andaram vendo, agora que eu falei em ressonância, saiu uma matéria semana passada sobre a ressonância magnética de 11 Tesla, que é a nova ressonância mais potente que já foi criada. A imagem do cérebro que fizeram, a publicação é fantástica, a resolução e qualidade de imagem é fascinante, porque o sinal que o equipamento consegue produzir para formar a imagem é muito grande, pelo campo magnético ser muito poderoso, e é muito bacana. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá nas imagens, que talvez a gente tenha mais uma revolução da medicina no campo da neurociência, né? Onde a gente vai conseguir estudar o cérebro e descobrir coisas que hoje, até então, a gente não faz ideia. Muito legal, né? Ver como a ciência vai progredindo e a gente vai tendo avanços na medicina por consequência. Muito legal mesmo. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham entendido que radiação é normal, que a gente, inclusive, emite radiação ionizante e não ionizante, que a gente é, sim, levemente radioativo, mas que tá tudo bem, e que não tem como ser diferente. Então, se você gostou, você pode deixar um comentário para mim aqui no próprio Spotify, ou você pode me avaliar aqui no Spotify com as estrelinhas ali, ajuda bastante o programa a ter impulsionamento. E, claro, me mandar uma mensagem no direct do Instagram, lá no Radiação para Leigos, ou um e-mail no radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu vou achar muito legal ler as mensagens de vocês. Muito obrigado pela audiência e nos ouvimos no próximo episódio.